Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar agora o nosso nono encontro e a gente vai falar sobre Deus escuta a sua oração? Será que enquanto a gente está lá orando no volante, tomando banho, arrumando a casa, será que Deus está escutando? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nesse tempo juntas, tá bom? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, pedimos que teu doce Espírito venha nos revelar a tua verdade através desse tema da oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Olha, eu queria refletir com vocês sobre uma coisa. Para que a gente tenha basicamente uma vida saudável, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se alimentar bem, né? Comer comida de verdade, beber água, e a gente precisa fazer exercício. Para que a gente tenha uma vida espiritual saudável, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma comunicação efetiva com o Criador. Sabe como isso acontece? Quando a gente ora, ou seja, a gente fala com Deus, e quando a gente lê a Bíblia, é a própria palavra, é a própria vontade de Deus falando com a gente. Então, para que as nossas orações sejam ouvidas, e não só ouvidas, mas respondidas por Deus, é preciso que a gente cumpra, né, esses dois elementos aí diariamente. Mas isso, vamos dizer, isso é o resumo da ópera, né? Eu queria que a gente olhasse, verificasse um pouco mais sobre esse assunto oração, para que vocês tenham um entendimento ainda mais amplo desse assunto, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente olha as origens, né? Quando a gente pega ali Adão e Eva, não era necessário que eles orassem. Por quê? Porque a comunicação deles ali era direta, né, com o Criador. E aí a gente vai caminhando um pouco mais na história e a gente vê que em momentos específicos no Velho Testamento, reis, sumos sacerdotes e profetas eram levantados ali para trazer a vontade de Deus para o povo. Mas a gente via, né, a gente vê em vários relatos que o povo ali derramava o coração para Deus, suas queixas, seus pedidos, mas muitas vezes as orações deles não eram respondidas. Por quê? Porque apesar deles se entregarem, se derramarem ali para o Criador, eles não estavam posicionados para receber as bênçãos. Eles mantinham um coração duro, obstinado, rebelde, e muito disso, né, muito dessas orações deles não serem respondidas é por causa desse não alinhamento com a vontade de Deus. E aí a gente vê quando Jesus vem e ele é a vontade de Deus expressa. Todo mundo que olhou para Jesus, todo mundo que caminhou com Jesus, via a própria palavra em carne e osso, a própria vontade do Senhor sendo ali exemplificada, sendo vivida dia após dia. E aí, quando Jesus ali reúne os discípulos, e na verdade uma multidão estava ali em volta dele, em Mateus 5, 6 e 7, que a gente chama ali, que é o Sermão do Monte, a gente vê que Jesus ensina para aquelas pessoas como que era que Deus gostaria que a gente vivesse nesse tempo aqui na Terra. E aí ele apresenta esse tema oração que eu queria que a gente lesse. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 6, tá bom? Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Eu vou ler com vocês. Olha, ensino sobre oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. O que Deus está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo aqui? Olha, a gente não quer que vocês façam isso, não. Eles ficam falando bonito para serem vistos, eles usam a Deus para se promover. Então, Deus não quer que a gente ore como os hipócritas. Ele não quer que a gente use a nossa oração para ser reconhecido por homens. Aí, pula aí para o versículo 7. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios.
Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. O que os gentios, o que os pagãos aqui faziam? Eles usavam a oração como barganha. Então eu vou orar, 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 porque no final eu quero ganhar, ganhar, ganhar. Mas olha o que Jesus traz, que é de verdade o tipo de oração que Deus recebe. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo os recompensará. Olha como é que ele fala, gente. Fecha a porta do seu quarto, vai sozinho diante do Senhor, se mostra nu, sabe? Se tira toda a máscara, revela o que está de verdade no seu coração, que o seu pai vai te ouvir e ele vai recompensar, ou seja, ele vai escutar a sua oração vai ser atendida. Essa é de verdade a vontade de Deus para a gente no quesito oração. Mas ele não termina aí, olha o que acontece. Os discípulos ali perguntam, né? Porque eles veem que Jesus ele tinha uma intimidade, ele tinha uma comunhão totalmente diferente com o Pai. E os discípulos perguntam, então, fala para ele, ensina a gente para orar. E olha o que Deus fala. Portanto, orem da seguinte forma. Jesus ensinando aos discípulos, dando o exemplo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para esse dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha, Jesus, ele dá aí um exemplo para a gente de como orar. Você vê que o Pai Nosso, né, é uma oração universal. A maioria, né, é importante que a gente ensine ela para os nossos filhos. Mas Deus, ele convida a gente de uma maneira personalizada. Como que cada um de nós pode orar, não só o Pai Nosso, mas como o Pai Nosso pode servir de exemplo para o nosso tempo a sós com Ele. Então, quando ele fala assim, ó, Pai Nosso, Deus, ele quer, né, Jesus, ele vem para inaugurar a era, não só Senhor, não só Criador, mas ele traz a revelação de que nós somos filhos de Deus. Então, quando a gente tiver esse tempo a sós com Deus, a gente entenda que a gente tem livre acesso ao trono e que a gente pode chegar diante de Deus e falar, Pai Nosso. Ou seja, Ele não é só meu Pai, Ele é meu Pai, Ele é seu Pai. A gente entre como unidade. Assim como, né, Deus, o Espírito Santo e Jesus são um, nós somos um com Ele hoje. Por quê? Porque nós estamos posicionados com Jesus. Então, nós somos identificados lá junto com eles. Então, a gente apresenta, né? Pai Nosso, que estás estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa primeira parte aí, ó, seria o nosso tempo quê? De adoração. Então, quando você entrar no seu secreto, a primeira coisa que você faz, sabe o que é? Adorar a Deus. É dizer, Deus, como o Senhor é grande, maravilhoso, com as suas palavras. Pai, que tudo que vocês vivam aí aconteça aqui. Eu estou em concordância com o que acontece aí, com o seu senhorio. Adore a Deus. E aí vem a segunda parte. Dai-nos hoje o pão para esse dia e perdoa as nossas... Dai-nos hoje o pão para esse dia. Sabe o que ele quer dizer aí? Apresente os seus pedidos. Apresente. Derrame seu coração. Fala daquilo que você está precisando. Mas não só para você. Olha o que ele fala. Ó, dai-nos. Apresenta o seu pedido, mas também do seu irmão. Tá? E aí depois ele fala assim... perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O que ele faz? Uma confissão. Deus, nós sabemos que nós somos pecadores. Deus, eu estou errando nisso, nisso, nisso. Deus, o meu irmão está errando nisso, nisso, nisso. E por último, a gratidão. Né? E aí ele fala, não nos deixes cair em tentação. Isso tudo aí, essa confissão, a proteção. E no final ele fala, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, gratidão. Reconheça o lugar dele de senhorio na sua vida. Então, o primeiro tópico que a gente aprende no Pai Nosso é a adoração. Então, adore ao Senhor,
do jeito que Ele é para você. Depois, pedidos, né? O pão de cada dia. Então você derrama o seu coração, faça os seus pedidos, não só o seu, mas das pessoas em volta de você que estão precisando, apresente para Deus. Depois, a sua confissão. Deus, me perdoa, eu estou errando nisso, me livra do mal. Deus, eu não quero compactuar com isso. Apresente o seu pecado. E por último, gratidão. Agradeça pelas maravilhas, pelo reino dele, pela vida de Jesus. Agradeça. Seja grato por tudo que o Senhor já te deu. Então, no seu tempo a sós com Deus, se você puder, anota aí. O exemplo que o Pai Nosso deixa pra gente é adoração, pedidos, confissão e gratidão, tá bom? E esse tema, né, de oração, a gente já aprendeu aí que é um meio pelo qual a gente se relaciona com o Pai. Mas eu não quero, né? E à medida que a gente lê a palavra, que a gente aprende da palavra dele, é a vontade dele sendo exemplificada e esse relacionamento acontece. Mas Deus, ele importa, né, com essa comunhão, mas ele importa também muito com o orador, com o adorador. E de quem que tá vindo, né, essa oração? De quem ele vai receber esses pedidos, essa confissão, essa adoração? Eu queria que a gente fosse um texto que para mim é top dos tops, é João 4. É quando o próprio Jesus, o próprio Eu Sou, encontra com uma pessoa como eu e você, e ele recebe ali a adoração, ele escuta o clamor daquele coração. E eu queria que a gente lesse alguns trechos juntos, tá? Dessa parte. Eu vou contextualizar vocês, né? Jesus, Deus, é aquele que vê a gente no secreto, é aquele que vai em resgate. Ele vê, né, a nossa podridão, ele vê o nosso pecado, ele vê a nossa doença e ele tem prazer em nos resgatar e nos trazer para o reino da luz. E nesse ponto aqui das escrituras, ele tem um encontro com uma mulher samaritana. O que seria isso? É uma mulher totalmente marginalizada. Ela era mulher, ela era samaritana, ou seja, um povo brigado com o povo de Deus, e ela teve vários relacionamentos. Então, ela nesse evento aqui, ela vai a um poço de água, né, para pegar água ao meio-dia, ou seja, ao meio-dia era a hora que o sol estava mais castigando. E ali ela vai naquele horário para quê? Para ela não encontrar com outras pessoas, porque ela não se achava digna e porque a reputação dela diante das pessoas ali não era boa. E Jesus resolve ir diretamente encontrar com aquela mulher. Ele tem um ensinamento forte para trazer para a gente hoje. E ali ele vai se revelando, ele pede um pouco de água e a mulher, né, já fica meio horrorizada ali. Nossa, esse homem está me pedindo água. E aí ele revela mais um pouquinho, fala: se você soubesse quem está te pedindo água, você que pediria. E ali eles vão naquela conversa e ali chega num ponto que ele vai na fenda dela, né? Vai lá, chama seu marido. Ah, não tenho marido. Aí ele chega e fala: você respondeu muito bem. Ou seja, ele vai direto ao ponto, direto ao lugar onde ela tenta preencher o vazio do coração dela, que é nos relacionamentos. E aí aquela mulher chega e fala: mas como que você sabe disso? Você é um profeta? E aí eles começam a falar ali sobre adoração. E aí ela traz, né, que nesse tempo ela traz essa questão da adoração, que ela fala: mas então, será que para eu adorar genuinamente a Deus, será que né, como os judeus faziam, que era no templo, ou será que era com os samaritanos no monte? E aí a passagem que eu quero que vocês leiam comigo. João, capítulo 4, versículo 23. Jesus fala para ela quando eles envolvem nessa questão da adoração aí do Deus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Esse adorar aqui a gente pode receber também como
as pessoas que oram para ele, né? Que o adoram. O que seria isso? O Pai, ele está recebendo hoje orações daquelas pessoas que têm comunhão com o Espírito, que entendem que são Espírito, que entendem que esse tempo aqui, ó, é muito pouco para defini-las, mas pessoas que entendem, que focam na sua vida espiritual. E não só isso, ó, pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Se a gente quer ter uma vida espiritual saudável, é importante a gente saber o jeito que Deus quer que a gente o adore, o jeito que Deus quer que a gente ore, que a gente se relacione com Ele. E aí ele fala, ó, em espírito e verdade. O que é espírito? É toda vez que eu, vamos dizer ali, né, que eu sou uma águia lá e que eu equilibro a palavra de Deus com a vida no espírito. Então, quando eu fecho a porta do meu quarto, o que é importante? Que o meu espírito converse com o Espírito Santo, que eles tenham um relacionamento, mas não só isso, em verdade, que eu conheça a verdade, a vontade de Deus expressa. Esses são verdadeiramente aqueles que Deus procura, aqueles que Deus quer se relacionar. Então, a mulher samaritana, ela ensina para nós que não é simplesmente fazer uma oração, mas é ter genuinamente um coração de orador, um coração junto com o Deus maravilhoso. Então, toda vez que eu me coloco aqui, ó, como alguém que prioriza essa intimidade, eu vou ser encontrado pelo Senhor. Até eu dei o exemplo, né, de quando Deus me encontrou ali no meio dos meus afazeres diários, ali no final do meu banho. Foi um encontro sublime, né, onde eu estava derramando meu coração e a própria presença de Deus manifesta, se revelou ali. Eu queria, então a gente, né, fez um resumo, que Deus ele não está simplesmente procurando uma oração, mas ele está procurando um adorador, né, um orador, alguém ali com o coração reto, disposto a cumprir a sua vontade em espírito e em verdade, equilibrando esses dois prismas, né, que vão nos levar ali para uma vida de espiritual saudável. E aí, gente, eu queria mostrar para vocês, para a gente acabar esse livro aqui, ó, Faz a Minha Igreja Orar. Eu li há um pouco tempo e ele traz uma ilustração que eu achei muito legal sobre orações respondidas, né? Que é como que Deus não só escuta a nossa oração, né? A maneira com que isso vai acontecer, mas como a nossa oração de fato vai ser respondida. Então, nesse texto, são dois escritores e um deles traz a maneira, né, como um intercessor, como um adorador pode ali trazer uma vontade expressa e que ela de fato aconteça. E aí ele coloca 3 âmbitos, né? A gente pode apresentar a nossa oração ali de uma maneira natural. Então, por exemplo, a gente pode orar assim: Deus, prepara os médicos, né, que vão operar aquela pessoa, varre ali com os teus anjos aquele ambiente. Seria uma oração mais direcionada para um âmbito natural, vamos dizer assim. Aí a gente tem aquelas tias de oração, né, que até a gente brinca, se você já tá nesse meio, né, assim, gospel, vamos colocar assim, das tias do coque, aquelas tias ali de oração, que elas sempre têm uma palavra de Deus, que elas guerreiam ali no mundo espiritual, anjos, demônios, enfim, aquelas tias que são bem direcionadas, né, para a questão espiritual, para as guerras espirituais, tem esse tipo de oração. Mas Deus, Ele tá convidando a gente nesses últimos tempos para essa adoração aqui da mulher samaritana, que é uma oração de adorador, né? Que você, é como se você estivesse ali num forte, né? Fosse um atalaia e você estivesse num campo espiritual acima. Quando você todos os dias entra, fecha a porta do seu quarto e você ora ao seu Pai que tem secreto,
Cada dia mais a sua vida espiritual é fortalecida. Cada dia mais você consegue discernir a voz do Espírito Santo falando internamente e através da palavra. Ele vai te direcionando as palavras. E aí nesse livro chama os adoradores, né, desse terceiro âmbito, vamos colocar aqui, pessoas que oram a vontade perfeita do Pai. E como que isso acontece? Você fica, sabe os snipers, sabe aqueles atiradores a longa distância, aqueles caras treinados? Então você vai ficar ali como um atirador. Você vai orando, você vai apresentando tudo aquilo no trono. E aí, na hora certa, o Espírito Santo vai trazer uma direção exata e você vai orar em cima daquela palavra. E quando você ora em cima daquela palavra, ou seja, a vontade perfeita de Deus expressa, aquilo se realiza. E aí ele traz um exemplo de um pessoal que estava ali, né, fazendo uns intercessores da igreja. Intercessores são aquelas pessoas ali que ficam na brecha, orando a vontade de Deus perfeita. E essa pessoa que estava assim, guiando aquele momento, falou, gente, olha, eu vou pegar uma manchete de um jornal e estava lá falando sobre aborto. E uma das intercessoras ali na hora ficou muito indignada, não, porque a gente é contra aborto, que não sei o que lá. E essa pessoa que estava guiando aquele momento ali falou, olha, eu entendo, né, que a gente se posiciona desse lado, enfim, mas a gente não vai orar o que a gente acha, a gente vai orar a vontade perfeita de Deus para essa situação do aborto. E aí passou ali um tempo onde eles estavam adorando a Deus, onde eles estavam derramando o coração, apresentando as suas orações. Aquela mesma mulher, ela começa a chorar, se quebrantar, chorar. E aí aquela pessoa, né, que estava ali sendo a líder daquele momento, ela vira para ela e fala assim, o que aconteceu, fulano? Até um pouco assustada, né, com aquela demonstração ali dela. E aí ela fala, enquanto eu orava, o Espírito Santo revelou ao meu coração que eu deveria orar por famílias cristãs que quisessem, né, para abrir o coração para que adotem crianças que teriam sido abortadas. Então, ela se derrama ali como ela se coloca ali o Pai Nosso, né? Como ela se vê parte de um problema e de uma resposta. Ela não tinha, né, tomado esse posicionamento de adotar nenhuma criança, enfim. Deus, ele queria que não só crianças não fossem abortadas, como mães que quisessem, né, que não tivessem condição ali de criar aquela criança, entregassem para famílias que fossem iluminadas pelo Evangelho, que pudessem, assim como elas foram adotadas por Deus, essas famílias ali exemplificassem, né, o Pai, adotassem outras crianças que anteriormente tivessem sido marginalizadas, rejeitadas. Que a igreja, de uma maneira geral, encontrasse essas pessoas assim como Jesus encontrou a mulher samaritana. Então aquela mulher ali, ela se quebrantou, ela se arrependeu e eles oraram à vontade expressa de Deus. Então essa é a ilustração que eu queria dar. Para nossa oração ser respondida, primeiramente, nós devemos o quê? Ter um tempo a sós com Deus todos os dias. Ele não só vai escutar a nossa oração, como ele vai nos trazer, né, através do Espírito Santo, através da leitura da palavra, aquilo que nós devemos declarar em fé para que de fato aconteça, através da mão poderosa do Senhor. Essa é a primeira dica, né? Feche a porta do seu quarto. Segunda, coloque-se sempre como um adorador em espírito e verdade, né? Esteja sempre posicionado de uma maneira como um sniper, né? Num âmbito maior de adoração, numa intimidade, numa busca incessante em encontrar o Criador, que quando você estiver lá, ele vai lançar uma ideia, uma palavra, sempre em concordância com a tua palavra, né? E você, ao lançar essa palavra, o próprio Espírito Santo, né? E a palavra revelada vai se cumprir, tá bom? Então, 2 dicas que eu deixo para vocês. Feche a porta do seu quarto e se posicione com um adorador que está ali juntinho,
ao Pai no trono dele, tá bom? Espero que esse nosso encontro te abençoe e que verdadeiramente a gente possa não só orar, mas ter as nossas orações respondidas. Vamos orar? Deus, obrigada porque a tua palavra nunca volta vazia. Obrigada, Espírito Santo, porque eu creio que se o Senhor nos revelou tudo isso hoje, é o teu poder que se aperfeiçoa dentro de nós e que o Senhor vai nos ajudar dia após dia, Pai, cumprir essas duas dicas preciosas que nós entregamos, Pai, que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente. Eu agora, né, nesse tempo, eu vou sair de férias e eu vou deixar para vocês como, vamos dizer, o último encontro desse primeiro bloco que a gente teve, que vai ser uma pregação, né? Eu fui convidada aqui pela nossa igreja de Canaã para falar e eu falei sobre um cristão cheio de graça. E ali eu vou apresentar o meu testemunho e os dois tipos diferentes de graça que Jesus apresenta na Bíblia. Então, o nosso próximo encontro será essa pregação e eu tenho certeza que vai te abençoar também. E aí, provavelmente no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, a gente volta trazendo muitos outros temas relevantes para que você se aprofunde mais em conhecer a Deus e a sua palavra, tá bom? Beijo, gente!